né, dizendo Jesus abençoe a todos, também as minhas Amém. palavras, Jesus abençoe a Amém. todos. Amém. Eu vou pular algumas aqui, e porque eu achei relevante com a pergunta da Isa. Creio que estou colhendo o que plantei no passado. Vou perceber quando essa colheita chegar ao fim, parece que não termina nunca. Wender, por que que eu puxei tua pergunta para aqui? Você me desculpe, talvez eu possa parecer um pouco duro agora, tá? Talvez, mas espero que me entenda. Nós vivemos num conceito tão equivocado de vida, tão equivocado, que todo mundo acha que isso aqui é problema. E a verdade, isso aqui é uma solução. Eu estou colhendo o que eu plantei. Tá, me diz 10 coisas boas que você já viveu nessa vida. Me diz 10 coisas boas que você já viveu nessa vida. E aí eu vou te dizer, bem, isso aí é colheita também. Isso também é colheita. Gente, nós não viemos aqui para pagar dívida. Nós não viemos nessa vida para pagar dívida. Ninguém está aqui para ficar pagando, pagando, pagando eternamente. Porque se assim for, Deus é agiota. Porque em vez de dar solução, ele só aumenta a nossa dívida. Parece banco, né? Parece dívida de banco, que só aumenta, nunca diminui. E não é isso. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Quando a gente chega aqui para fazer alguns resgates, a gente não está resgatando coisa que você viveu lá na vida que você resolveu atirar pedra na cruz. Não, pelo amor de Deus, isso isso é quase como acreditar que Rei Arthur foi Saint-Germain, de tão infantil que é, sabe? Isso é muito infantil. Rei Arthur foi, por exemplo, no currículo de Saint-Germain está como Rei Arthur. É por isso que eu não acredito. Como que eu vou embasar uma história em cima de uma lenda que ninguém tem comprovação? Se a própria espiritualidade vem e diz que a gente precisa primeiro acreditar na ciência, e se a ciência falar o contrário do que a espiritualidade diz, ignore a espiritualidade e fique com a ciência. Olha, isso é informação dos espíritos que ajudaram, que trouxeram, através de muitos médiuns, o processo da codificação. Agora, acreditar em fantasia, e me desculpe, é muita fantasia. Daqui uns dias a gente vai ficar achando que vai ter extraterrestre vestido de ursinho de pelúcia. Né? Porque já tem inseto, já tem leão, já tem lobo, já tem passarinho, tudo que. Gente, isso é imaginação da nossa cabeça. É diferente a coisa do outro lado, não é, pelo amor de Deus. Né? Então, quando a gente começa a olhar as coisas aqui friamente, você vê o seguinte: por exemplo, muito prático, a gente tem que ser muito prático, muito pé no chão nessa hora. Eu tenho a opção de chegar no meu trabalho e saber que eu fiz algo errado. Eu sei que eu fiz algo errado e que, de uma certa forma, eu dei uma prejudicada meio geral, assim. Mas não vai trazer danos para ninguém. Não vai trazer danos para ninguém. E aí o chefe chega e diz, tá, quem foi que errou isso aqui? E a gente fica quieto, sabendo que foi a gente que errou, a gente fica quieto. E aí a turma toda se ferra, né, paga o preço. Isso é uma ação que gera uma reação. A reação é, todo mundo vai ficar quieto, mas eu sei que fui eu. Então essa energia ela vai vir e vai chegar em mim de novo de alguma outra forma. Outra coisa é dizer o seguinte, o senhor me desculpe, eu me equivoquei. Né? Se tem alguém para pagar aqui, precisaria ser eu. Né? O equivocado fui eu. É a mesma atitude que gerou uma ação. A reação é diferente. Mas aí eu vou ser prejudicado. Naquele momento poderá. Pela ação equivocada de outro. Poderá. Mas virá muitas energias benéficas. Então, o que nós estamos vivendo hoje, Wender, tem muita coisa que não foi de vidas passadas, que é das nossas escolhas dessa vida aqui. Eu diria que 90% de tudo que tu está passando aqui
é dessa vida e não da vida anterior. Então não é a vida anterior que você tem que trabalhar, é a vida atual. Juro para você, tô falando isso porque é o que o mentor mais fala comigo. Filho, você nem começou a pagar dessa vida ainda, né? Ou seja, você está achando que está pagando lá atrás e você está aqui, ali no jardim de infância ainda. O mentor Lázaro, o mentor Ekenaz me dizem isso, que a gente está aqui, a gente está reerguendo e fazendo. Por quê? Quando eu vou lá nas minhas memórias buscar as vidas anteriores, então eu já começo a ser preparado para muitos trabalhos que virão. Então, o trabalho que você faz de amor, o trabalho que você faz de caridade, o trabalho que você faz de direcionamento, o trabalho que você faz, digamos que você seja um grande empresário e você seja milionário, bilionário, e você tem 50, 60 empresas com 7, 8 mil funcionários. Isso é caridade. E você está ajudando 7 mil famílias, 8 mil famílias a ter o que comer. Isto é caridade. E isto é pagar dívidas do passado. Com trabalho. Com trabalho. Então, pagar dívida não é pesado, não é trauma. Isso aí é um grande equívoco que a igreja colocou sobre nós. Nem falo cristianismo, porque é as ideias cristãs equivocadas sobre o poder do império. E qual é o poder do império? Veja, não é a igreja católica de hoje, não estou falando deles. O poder sobre o povo. Eu tenho que fazer o povo ser endividado a mim. Quanto mais o povo se sentir endividado a mim, mais poder eu tenho sobre o povo. Mais eu controlo a massa. É só isso. A história se valeu disso por anos, por milênios, por décadas, por séculos. E a gente tem que mudar esse pensamento. Você não está pagando dívida do passado. Você está pagando dívidas dessa vida agora. Você está solucionando agora. Pensa nisso. Sobre essa primeira parte, né, Jordelei, tem mesmo essa ideia, né, de dívida como se fosse cobrança quase que de dinheiro, né? Como se fosse assim, então se eu matei alguém, alguém vai me matar, né? Então, e aí nunca vai chegar no final. Mas tem um exemplo, né? Já que a gente está falando muito de Divaldo, ele está com vários vídeos agora novos, né? E está tendo essa comoção, porque, segundo algumas fontes da internet, ele está preparando, né, para a partida dele. Mas tem um filme, né, sobre a vida dele, que é Divaldo, Mensageiro da Paz, e nesse filme ele tem uma questão com o espírito, né, que ele levou esse espírito a se matar, e aí tem um grupo ligado a esse espírito que persegue mesmo Divaldo, e persegue e cobra, falando, você que foi culpado, você que fez isso, e agora você vai ver, né? E ele tentando fazer o bem e tentando ver como ele ia lidar com aquilo, né? Dentro do que ele estava aprendendo, né? Da doutrina de Jesus e tudo. E aí, bem tempos depois, que ele já sofreu um tempão de perseguição, né? Ele acolhe uma criança lá no orfanato dele, e aí o espírito fala assim, aparece para ele e fala, você sabe que espírito é esse? E ele fala, eu sei, esse aqui é sua mãe. E aí o espírito diz, eu não posso te perseguir mais, porque agora você fez uma coisa que eu não posso mais te perseguir, né? Então, o Divaldo completa para ele, falou assim, eu quero pagar, né? E ele usa essa palavra pagar mesmo. Eu quero pagar o que eu fiz, mas eu não quero pagar passando o mal, sofrendo o mal, eu quero pagar fazendo o bem.